Muito bem, são 11 horas 13 minutos, você ouvindo a nossa rádio, a nossa programação. É o Clube do Raí no Ar e hoje recebendo aqui nos estúdios da Rádio Serrana o secretário de Saúde, Ruxilei Santos, e também a coordenadora de Atenção Básica, Marília Ruth. Hoje a gente vai conversar mais uma vez sobre assuntos importantes e, por sinal, importantes até demais para toda a nossa população. Ontem estivemos conversando com os representantes da Vigilância Sanitária, a coordenadora, né, enfim, aqui no estúdio da Rádio Serrana. E hoje a gente traz o nosso bate-papo com o secretário de Saúde e também a coordenadora de Atenção Básica. Você que nos acompanha de casa nesse momento, através da nossa live no Facebook, fique à vontade para mandar as suas perguntas, para tirar as suas dúvidas sobre a vacinação e sobre outros assuntos que, porventura, vá surgindo aqui na nossa conversa, tá bom? Você que nos acompanha pela Sintonia 87, também, muito obrigado pela sua sintonia. Ruxilei, já de início quero parabenizá-lo, não tive a oportunidade antes, mas quero parabenizá-lo, né, pela sua nova função, novo cargo, que é, claro, de grande responsabilidade, que é o de secretário de Saúde aqui no nosso município. E para a gente dar o pontapé inicial à nossa conversa, você pode ficar à vontade para trazer as informações sobre o Centro Covid, né? O que é de verdade o Centro Covid, como vai funcionar. Bom dia. Bom dia, meu amigo Raí, bom dia a todos os amigos rádio ouvintes da nossa queridíssima Rádio Serrana, FM 87.9, programa Clube do Raí. É um prazer voltar aos estúdios dessa instituição que tem prestado relevantes serviços na área da comunicação aqui no nosso município. Aí, inicialmente agradeço pelas suas congratulações. De fato, assumir uma pasta dessa envergadura, dessa importância, dessa complexidade não é nada fácil. É um verdadeiro desafio para a minha vida, mas contando com a graça de Deus, o apoio de todos, haveremos de nos esforçar para fazer um trabalho a contento, mesmo sabendo que é a pasta mais difícil, é aquela que gera mais reclamações, é aquela que tem mais problemas, é a que gera mais dividendos políticos, é aquela que quanto mais você faz, mais tem para fazer, é aquela que é mais difícil de agradar o povo e é aquela que às vezes nem sempre tem a resposta no tempo que o povo precisa e necessita. Porque finalmente estamos falando da saúde humana, estamos falando de vidas. No entanto, estamos assim de coração abertos e prontos para buscar soluções as mais resolutivas possíveis, né? Eu tenho uma grande responsabilidade, porque nós estamos na sequência de um grande secretário, que foi Bruno Carvalho, que trabalhou muito, fez muito, mas aí agora cabe a mim me esforçar para fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, sem falsas promessas, sem ilusões, sem mentir para o povo, mas sendo sempre muito sincero, transparente e direto, e buscando sempre resolver os problemas das pessoas. Vamos então aos dois temas principais desse nosso momento, né? Eu vou começando aqui, está aqui ao meu lado a enfermeira Ruth, que é a nossa coordenadora da Atenção Básica. A gente vai batendo um papo, vai se complementando. Primeiro tema, são dois temas, né? O Centro Covid e a campanha de vacinação. Nós vamos aqui, eu vou introduzindo o tema e nós vamos trocando aqui algumas figurinhas, algumas ideias. Primeiro, com o número de casos que vem aumentando gradativamente no nosso município, então logo agora, no início da gestão, a gente teve essa preocupação, além da cobrança da comunidade, a gente tem a preocupação e teve a preocupação de retornar com um plano de ação no combate e enfrentamento ao Covid. Inclusive, Jamila esteve aqui ontem com o Nelimar, o pessoal da Vigilância Sanitária, trazendo como é que está acontecendo e vai acontecer esse plano de retomada das ações. Bom, tudo isso para quê? Para amortecer, para ver se a gente diminui os casos. E para fortalecer mais ainda,
esse trabalho, além da fiscalização, da parceria com o comércio, da parte educativa, da parte de conscientização, porque finalmente, aí o que aconteceu? Fomos nós mesmos os culpados. A saúde não parou, o hospital não parou, a atenção básica não parou, as ações não pararam. O que parou foi que a gente relaxou um pouco enquanto cidadão, enquanto sociedade. A gente deixou de usar máscara, a gente deixou de lavar as mãos, a gente deixou de usar o álcool em gel, a gente esqueceu de manter o distanciamento, enfim. A gente aglomerou muito nas festas de final de ano. Exatamente. E aí vem as consequências disso. Por outro lado, a sociedade também tem que ser consciente. Ela tem o direito de cobrar ações do poder público e da saúde? Tem. Mas de nada adiantará se a gente não fizer e não continuar fazendo a nossa parte. Bom, mas voltemos ao Centro Covid. O Centro Covid está instituído em caráter excepcional e temporário, portanto, com tempo determinado desde maio do ano passado. Uma portaria 1445 de 29 de maio, assinado pelo ministro Pazuello, ministro da Saúde. E basicamente o Centro Covid ele é um equipamento a mais de saúde para ser uma referência no atendimento, no acolhimento e nos encaminhamentos de solução com pessoas que precisem, que estejam com sintomatologia, os sintomas clássicos dessa doença. Então, daqui a pouco a enfermeira Ruth vai detalhar um pouco mais como será a rotina. Então, inicialmente, Raí, lembrar que nós fizemos em 15 dias um esforço gigantesco para instalar esse Centro Covid, porque o hospital, como a gente sabe, está no processo de reforma. E esse Centro Covid precisava e precisa ser colocado para frente. Ele é do tipo 1, que são para municípios que têm uma população de 70 mil habitantes abaixo e que são formados por 4 ambientes, onde o paciente passará pela triagem, onde o paciente será atendido pela equipe que lá estará. O que importa dizer, Rai, nesse primeiro momento da nossa conversa, é que o Centro Covid ele vem só para ajudar e somar. Então você imagine, de um lado, você que está nos acompanhando, você tem as ações da vigilância sanitária, com fiscalizações, com a parte educativa. Tem a atenção básica, conscientizando o povo. E na outra ponta você tem os decretos que está para sair, ou se não já saiu hoje, né? E você tem agora o Centro Covid que estará funcionando, está instalado, já está funcionando, já está em atendimento desde ontem, dentro das dependências do hospital, desde ontem, né? Então, eu gostaria que também Rutinha explicasse agora para a nossa população, né, democratizando aqui a fala, um pouquinho de como vai funcionar, os horários de atendimento e que tipo de atendimento acontecerá lá. Muito bem, bom dia, Ruth, fica à vontade. Bom dia, Raí. A Ruxilei também está aqui presente, né, nos estúdios. E a todos que estão ouvindo, né, e assistindo também através da live, né, acho que é Facebook, né, Raí? Isso, que passa. isso. Então, bom dia. Assim como o Ruxilei falou, né, o Centro Covid, ele vem como uma das ações estratégicas de combate ao Covid-19 no nosso município, visto a grande quantidade de casos que se intensificaram mais, inclusive no fim de novembro, janeiro, novembro, dezembro e janeiro, né? A gente pode associar, inclusive, a esse afrouxamento que teve devido às festas de fim de ano, né? A gente teve uns feriados bem prolongados e que, consequentemente, as pessoas não tiveram o cuidado necessário para manter, e talvez isso seja resultado dos casos elevados em nosso município, assim como a população pode acompanhar na página do Instagram e Facebook da Prefeitura a quantidade de casos. Chega a mais de 186 casos positivos em nosso município, né? Mas o Centro Covid ele foi idealizado, né? A sua unidade física, nós já tínhamos uma equipe composta anteriormente por alguns profissionais da saúde que faziam monitoramento e acompanhamento. Hoje, com a proposta de ter um ambiente físico, né, uma instalação física com ambientes determinados para o atendimento do sujeito com sintomas respiratórios, né, gripais, ele pode estar acessando esses serviços e ter um melhor atendimento. Lembrando que, como o Ruxilei falou, né, a saúde nunca parou, o hospital nunca fechou,
né? Os profissionais nunca deixaram de atender. O que aconteceu foi realmente esse afrouxamento das medidas preventivas ao Covid-19. E para o município, dentro de 15 dias, a gente ter realizado muitas ações, inclusive a retomada, né, desse plano de ação ao Covid-19, que vai envolver diversas pastas da nossa secretaria, como a pasta da Agricultura, a pasta da Secretaria de Saúde, no seu contexto geral, com a parte da epidemiologia, da vigilância sanitária, com as fiscalizações, a questão da desinfecção, né, de ambientes públicos, que agora está voltando, em parceria com o Genilson, na Secretaria de Agricultura, vale ressaltar, além de outras pastas. E são ações pontuais, falando agora da parte da atenção básica, né, a qual eu faço parte, as unidades de saúde já intensificaram a educação permanente, a educação em saúde por meio de palestras e momentos breves, né, na unidade, o usuário chega na unidade para fazer a consulta, dentro de 15 a 10 minutos, os profissionais reforçam esses cuidados preventivos da Covid, né, contra a Covid-19. Entre isso, né, a gente pode destacar o uso do álcool, a distribuição de máscara nas unidades, né, incentivando também o distanciamento social dentro desses serviços. Então, são algumas das ações que o município tem intensificado nessa semana. 2 pontos importantes também que o município fez dentro desses 15 dias foi a idealização do Centro Covid, que inaugurou ontem, né, a gente teve a abertura com atendimento. Vale ressaltar que o atendimento contou com médico, né, com um enfermeiro e com um técnico de enfermagem, além da realização de testes. Ontem foi só teste rápido, hoje nós tivemos suaves e teste rápido sendo realizado nesse centro, né? E também o ato simbólico que deu abertura a esse momento de vacinação, né, dessas 108 doses, né, que vieram para o nosso município, mas isso serve para a gente conversar posteriormente. Falando sobre o Centro Covid, né, o Ruxilei já falou que ele foi mediado por meio da portaria de 29 de maio de 2020. E o Centro Covid, né, de acordo com essa portaria, ele visa identificar precocemente os casos suspeitos, né? São aqueles sujeitos que dão entrada no Centro Covid com sintomas respiratórios, sintomas gripais. E a partir daí ele vai ser triado, medicado e orientado quanto aos cuidados. Ele visa realizar também a testagem da população de risco através de teste rápido e suave. Então, antes esses testes eram realizados dentro do hospital, né? E agora eles estão todos direcionados, foram desvinculados do hospital e sendo realizados no Centro Covid, certo? Além de realizar a notificação desses casos, como também orientar a população sobre as medidas preventivas e de cuidado durante o isolamento domiciliar e as medidas de prevenção comunitária. Os centros de atendimento ao Covid-19, que é o nosso Centro Covid, ele está funcionando, né? Ele está funcionando nas dependências do hospital, certo? O acesso, quem tá passando pelo hospital, logo na sua fachada, a gente já observa que está fazendo um aterramento, né? Uma obra do lado. Então, o acesso não vai ser pela frente do hospital, vai se dar ali na lateral do Santo Antônio, certo? O usuário que vai precisar ir para o Centro Covid, ele vai pegar a lateral do Santo Antônio. Ao final do muro do hospital vai ter uma guarita com um vigia orientando, né, qual o caminho que vai seguir por dentro para se chegar às dependências do Centro Covid, além de estar todo sinalizado, certo? Nós vamos ter placas sinalizando para que essa pessoa que chegue nas dependências do hospital, de fato, não se perca e não se confunda, certo? Esse Centro Covid, ele vai atuar de modo complementar à atenção primária à saúde. Então, pessoas também que têm algum sintoma, elas podem dar entrada na atenção primária e lá elas vão receber a orientação de encaminhamento, enfim, demais informações. Além de ser, como eu já falei, né, reforçar que os centros Covid vão fazer a notificação desses casos. Assim como o Ruxilei falou, nós somos do tipo 1 para municípios com até 70 mil habitantes, certo? E lá dentro desse centro, ficou muito bacana, muito bem organizado, vale ressaltar. Nós vamos ter diversos ambientes para receber esse usuário. Nós vamos ter um momento de triagem, depois essa pessoa ele vai para o consultório, vai ter a sala específica para realizar o teste, vai ter uma sala específica para isolamento, outra sala de acolhimento, enfim. Vale destacar que nós temos 2 médicos atendendo, aliás, 2 médicas, né, que vão estar dando esse suporte no Centro Covid, profissionais da enfermagem, que contam com enfermeiro e técnico de enfermagem.
E só para explicar como vai dar esse atendimento do sujeito no centro Covid, ele vai dar entrada no centro, ele já pode vir, que são aqueles usuários que já vêm com encaminhamento, com a orientação de realizar o teste rápido. Então, eles vão dar entrada no centro Covid e vão ser direcionados para a parte da coleta, certo? Então, esses sujeitos serão direcionados para fazer a coleta. Aqueles outros que apresentam algum sintoma respiratório vão dar entrada nesse serviço, vão passar por um momento de triagem, na qual a gente vai reconhecer esses sintomas, vai ver todos os seus sinais vitais, o seu histórico, enfim, né, a pressão, temperatura, todos esses sinais. E depois ele vai para a consulta. Essa consulta ela vai ser direcionada com um profissional médico ou com um profissional da enfermagem, um enfermeiro. E lá ele vai receber algumas orientações, né? Vai, de fato, realizar a sua consulta. E esse paciente ele pode ser medicado para casa, ele pode ser medicado na própria instituição, pode ser encaminhado para fazer a coleta do teste, ou pode ser encaminhado para a unidade de referência. Enfim, é só para mostrar que o usuário ele vai girar, né, o atendimento dele vai ser, de fato, dentro desse centro Covid. Outra coisa também importante que a gente vai divulgar nas mídias sociais é o horário de atendimento, de abertura do centro. Ele vai funcionar de domingo a domingo, certo? Em horários específicos, certo? Contando com um profissional médico da terça ao sábado, também em horário especial, que a gente também vai divulgar esses horários de médico, né? Os médicos que vão estar na instituição. Então, só para reforçar isso, que a unidade estará aberta, vamos divulgar esses horários e o atendimento, né, do profissional médico, certo? Já está tudo organizado, tudo pronto para acolher o usuário que chegue com algum problema respiratório, certo? A gente está de portas abertas. Hoje já recebi o feedback que foram realizados SWABs, né? Testes SWABs e teste rápido, lá no centro, né? Então, só para comunicar à população que ele já está funcionando. Reforçamos também que os casos graves, né, de sintomas respiratórios, eles serão atendidos na urgência e emergência do hospital. Uma coisa importante para você que está em casa, nos dando a sua audiência, muito obrigado, é que durante toda a semana o centro estará aberto. O hospital continua com seu ritmo. De segunda a sexta, apenas 2 dias, nós não teremos a presença do médico, que é a segunda e o domingo. Porque a equipe ela é composta por 6 profissionais. 2 médicas, 2 enfermeiras e 2 técnicos de enfermagem. Aí o que é que acontece? Cada médico só tem 20 horas. E vocês sabem que no Brasil é uma dificuldade, Raí, encontrar médicos. E a gente tem que adequar as agendas. Ou a gente se adequa às agendas do médico, ou a gente fica sem ele. Mesmo na atenção básica, às vezes a gente tem que, fechar os olhos para algumas coisas, ou a gente não tem um médico. Porque falta médico no nosso país, ou outros dizem tem médico, mas eles estão mal distribuídos. Bom, mas isso é outra questão. Mas de terça a sábado, em algum momento do dia, terá médico. Então, se você chegar lá, mas me disseram que tinha médico, mas atenção, se lembre que nós estamos dizendo que em algum momento vai ter o médico. De terça a sábado. Por quê? Por causa da carga horária do médico que a gente teve que organizar de acordo com a agenda deles, para poder a gente ter o centro Covid. Porque se a gente não tivesse os 2 médicos, não existiria centro Covid. E na segunda e no domingo, o que é que o caba faz? Você vai para o centro do mesmo jeito. Se precisar do atendimento médico, aí vai para a urgência do hospital, vai para a entrada do hospital. Se o enfermeiro e o técnico que estarão lá não conseguir resolver o problema, você é encaminhado para a porta de urgência e emergência do hospital. No fingir das contas, nós estaremos de domingo a domingo médico, porque se não tiver o do centro, conta com o do hospital. E por outro lado, na semana, eu posso ir na atenção básica e lá receber uma primeira informação e ser encaminhado, como o Ruth disse, para o centro Covid? Posso e devo exigir que a equipe do centro de saúde, da equipe, me oriente para onde eu devo ir. O importante, Raí, é porque antes, o centro Covid, ele é o ponto de referência. As pessoas ficavam doidas. Para onde eu vou?
E, além disso, continuará um trabalho muito bonito que vem sendo feito há muito tempo, que é a equipe de monitoramento, que são aquelas pessoas que, nos bastidores, liga para a Raí. Raí, como é que você está, meu amigo? Positivado o caso, positivado feito o exame, ou você está em observação, um fulaninho vai ligar para você, Raí, e vai dizer: seu Raí, como é que o senhor está? O senhor está bem? Está precisando de alguma coisa? Aí você vai dizer, de acordo com o que você disser para a pessoa que ligar para você, é que ela vai direcionar. Então vá para o centro Covid, vá para o hospital. O importante é saber que a população vai estar sendo atendida. Isso por quê, Raí? Porque enquanto a imunização, a vacina não chegar para todo mundo, nós vamos ter que usar desses equipamentos e disso. É na parte educativa, é na parte de fiscalização, mas pelo menos agora você tem um ambiente em que o usuário poderá ser atendido com mais calma, ter lá o profissional, seja ele o enfermeiro ou naquele horário, do horário que o médico estará lá, né? Então, isso é bom que fique claro para as pessoas. Agora eu quero só repetir uma coisa aqui que Ruth disse, que é como se entra para o centro Covid. Na lateral da HS, todo mundo já viu que tem uma montanha de pedra, está em obra, colado na HS. Então, por onde as pessoas vão entrar, como disse Rutinha, naquele portão lateral, colado em Dona Terezinha de Du, ali, pelo Santo Antônio, as pessoas vão entrar ali. E aí tem placas indicatórias e terá lá uma figura que vai orientar. Você tanto vai poder entrar de carro, se for de carro, mas se for a pé, vai a pé. Tem placas indicativas, terá placas indicativas até você chegar. Porque o muro, como a gente diz popularmente, o quintal do hospital, ele é gigantesco. Então, infelizmente, mas felizmente, estamos em obras para melhorar a qualidade do atendimento do hospital, já aquela obra acaba. Então, tudo se normalizará. Então, por enquanto, as pessoas vão entrar pela lateral, o portão lateral, um portão novo, na murada que sai ali do lado do supermercado Santo Antônio, Raí. Ok. Ruxilei, pegando esse gancho que você falou do monitoramento do Centro Covid, surgiu uma dúvida que é importante, é claro, a gente esclarecer. O Centro Covid, ele foi feito, é uma nova ala, ele foi feito já dessa reforma que está sendo feita no hospital, ou foi usado um local já existente? Uma ótima pergunta, olha. O Centro Covid, quando ele foi registrado pelo município no Ministério da Saúde, ele está registrado no Abelardo Macedo oficialmente. Só que o que aconteceu? A parte nova do Abelardo está toda preenchida com a equipe multiprofissional. Então, a gente decidiu que poderíamos usar o espaço do hospital para facilitar toda a logística e dinâmica do Centro Covid. Com as alas que estão lá já construídas, foram adaptadas, Raí. Na planta, o espaço que está sendo usado da parte nova é o que vai ser futuramente, passada essa fase, que são os leitos psiquiátricos. Os leitos psiquiátricos. Então, foi feita uma adaptação entre a parte nova e a parte antiga, tá certo? Então, essa pergunta foi muito importante, porque apesar de oficialmente ele estar referenciado no Ministério da Saúde, no Abelardo, mas a questão da logística seria impossível, porque lá você já tem dentista atendendo, você já tem duas equipes, equipe 1 e equipe 2 da atenção básica, e ainda tem a equipe multiprofissional. Então, seria quase impossível você desinfectar os ambientes, tirar equipamentos. Então, foi mais prudente a gente levar para as dependências do hospital, porque se precisar da ambulância, já está lá para ser transferido, já conta com a estrutura, com todo o know-how que o hospital já tem de prestação de serviço. Então, as alas que tinham lá, nós adaptamos, enquanto ainda segue a reforma do hospital, para instalar o Centro Covid. Infelizmente, eu gostaria muito de fazer um convite para a população ir lá visitar, mas infelizmente não posso fazer isso. Ninguém vai para lá correndo risco. Só é para ir para lá realmente quem está doente. Né? E toda vez aí, assim, todo dia tem que fazer desinfecção. É uma higiene, uma higienização pesada.
né? E parabenizar os nossos profissionais que aceitaram esse desafio, porque não é todo profissional que quer trabalhar no Centro Covid, né? Dá um trabalho danado arrumar esses profissionais. Então, a gente então adaptou dentro da estrutura do hospital. Ok, Huxley, o hospital recebeu um respirador. E aí eu gostaria de saber se esse respirador, o Ruth pode responder isso, se ele já está sendo usado ou se só será instalado quando terminar a reforma. O centro Covid, ele não atende, estou me referindo ao centro Covid, né? O centro Covid, ele não atende urgência e emergência. Essa urgência e emergência de sintomas respiratórios dão entrada pela urgência do hospital. O centro Covid é responsabilidade de casos leves a moderados, que são aqueles em que a gente pode estar resolvendo dentro da própria unidade, né, com a questão de medicação, encaminhamentos, enfim. Se esse paciente ele precisar de um suporte maior, ele dá entrada pela urgência e emergência do hospital. Então, dentro das dependências do centro Covid, nós não temos o respirador, porque seria dada entrada pelo hospital. Ok. Eu tenho uma informação que algumas cidades estão disponibilizando a medicação para o paciente que é diagnosticado. O hospital daqui vai fazer isso também, ou seja, a pessoa ela foi diagnosticada, né, com a Covid. Sim. Essa pessoa receberá a medicação? Nós temos medicações, sim, na unidade, certo, que serão distribuídas conforme a orientação médica, a conduta médica. Lembrando que a prescrição dessas medicações são de condutas médicas, né, e é conforme os sintomas clínicos do paciente. Mas nós temos algumas medicações para distribuição da população, que o objetivo também é que ela saia de lá com algum encaminhamento. Né? Se ela precisar de um atestado, ela já vai sair com atestado. Se ela precisar de uma medicação, as que nós temos disponível, inclusive nós fizemos licitações de mais medicações, na qual os estudos, né, intensificam, como por exemplo a vitamina C, a vitamina, entre outros, né, poderão ser distribuídas no Centro Covid. É importante destacar também, e é interessante também a população anotar, nós temos um telefone, certo? Um telefone celular com WhatsApp. Atenção, pessoal, deixa o pessoal anotar um pouquinho. Preparou seu celular para anotar o número? Ou lápis, ou papel. Ou lápis, anote aí, que é um número que você poderá estar fazendo perguntas. Tenha só um pouquinho de paciência, se a resposta não vier tão logo do profissional, que ele pode estar em atendimento, mas como é um telefone comercial, ele tem aquelas mensagens que são disparadas já. Aí, Rutinha, por favor, tenha bondade. O telefone do Centro Covid é o coloca o 9 na frente, né, pessoal? Aí fica 9651 4090. 9651 4090 é o telefone do Centro Covid. Esse telefone ele servirá também para monitoramento dos casos, certo? Mas lembrando que ele funcionará no horário que o Centro Covid estiver aberto, porque ele é um telefone comercial. Certo? Então, se você precisar de um atendimento de urgência, você dá entrada pelo hospital. Por exemplo, estou cansado na madrugada, né? A gente sabe que o Centro Covid não está funcionando na madrugada, mas aí você dá entrada pelas dependências do hospital. Isso é importante, essa questão de horário, porque o Centro Covid ele não funciona 24 horas por dia. Ele tem um tempo de duração. E que varia de município para município. Você tem município que o Centro Covid funciona das 4 da tarde às 10 horas da noite. Nós temos em 2 dias da semana, em que na terça, por exemplo, né, nós teremos ele desde manhã e vai até às 21 horas, por exemplo. Já na quarta até às 21 horas, das 7 da manhã às 21 horas. O importante é saber que durante a semana, terça e quarta funcionará até às 21 horas e quinta, sexta e sábado até às 18. Até às 18 horas. Das 7 da manhã às 18 horas. Das 7 da manhã, muito bem, Rutinha. Das 7 da manhã às 18. Ou seja, Raí, terá alguém lá. Agora eu quero enfocar essa questão do médico, porque a questão do médico é fundamental, porque as pessoas querem a presença do médico. E terá. Agora, lembrando que nós adequamos os horários de acordo com a agenda do médico. Por exemplo, hoje, a médica que está lá, doutora Vanessa, ela estará 8 horas hoje. 8 horas. Amanhã, quantas horas? 8 horas. Também. Mas no sábado, 4 horas.
8 com 8, 16. 16 com 4, 20. Carga horária do médico contratado, 20 horas. Tá certo? Chegou lá, não tem um médico. Aí sim, como a gente disse, mas terá o profissional da enfermagem, né? Aliás, os 2 profissionais que estarão lá serão da enfermagem. E lá é que vai sair, vai precisar de teste rápido, quem decide isso são os profissionais. Vai agendar o SUAB, a coleta do material para o SUAB, também será agendado lá. E lá mesmo será feita a coleta, tem uma sala específica de coleta, é um dos ambientes do Centro Covid, é específico. E lembrando, precisou de um médico de urgência e naquela hora não está o médico do Centro Covid, como é que nós vamos resolver? Não tem um médico de plantão lá no hospital? Então a população será atendida. Ok, você mencionou a entrada lá para o Centro Covid, né, explicou tudo isso. Então, assim, a pessoa que está com sintomas, ela não vai para o hospital lá na frente. Aí ela pode entrar justamente por esse setor. Isso se a pessoa tiver positivo ou se tiver só com suspeitas, porque tem que considerar os sintomas. Por exemplo, hoje, dentro da situação que estamos vivendo, qualquer gripe pode ser, sim, Covid, né? Assim, se você está com aqueles sintomas de gripe, uma possibilidade. Tem que considerar, e até que se prova o contrário, é suspeito. Sim, então, se está com os sintomas, Centro vai direto Covid. para o Centro Covid, para ser Centro atendido Covid. lá. Isso, mesmo que não seja um caso positivo, por exemplo, de Covid, mas é um sintoma respiratório, um sintoma gripal. Então, ele pode dar entrada pelo Centro Covid. Vale só reforçar que os sintomas mais comuns são a tosse, a tosse seca, né, a febre, um cansaço, certo? Entre outros, além de dor na garganta, diarreia também pode estar presente, certo? Além de outros, a perda do paladar, dificuldade para respirar, enfim. Então, é interessante que o sujeito ele já conheça esses sintomas, tenha entendimento desses sintomas primeiros, né? E que dê entrada no Centro Covid. E lá ele vai ser triado, né? Feita essa avaliação, ou como uma síndrome respiratória grave, que seria o Covid, ou então as síndromes gripais mesmo. Ok, muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui, Huxley, para a gente, vocês complementarem essa parte do Centro Covid e a gente ir para a parte de vacinação. Edilberto está perguntando o seguinte: bom dia aos participantes, aos ouvintes e ao amigo Huxley, desejo todo sucesso no cargo. E ele pergunta o seguinte: será possível iniciar com o ensino híbrido nas escolas com a possibilidade de não haver a vacinação dos trabalhadores em educação, ou a Secretaria de Saúde está discutindo estratégias para a retomada do ensino presencial? Um abraço, meu querido amigo Edilberto, obrigado pelas felicitações. Meu querido, quanto a essa questão, como o próprio amigo já sabe, a Secretaria Municipal de Educação, ela tem já um plano pronto, um plano de biossegurança para a retomada. Então, são questões que ainda estão abertas, que devem ser discutidas com a categoria da educação, com o Conselho Municipal de Educação, com os pais e com a comunidade escolar de uma forma em geral. Digo ao amigo e digo para todos, se dependesse dessa pasta para ajudar no processo de imunização dos profissionais da educação e da comunidade escolar de uma forma geral, pode acreditar que assim o faríamos. Nesse sentido, significa dizer que, assim como a gente só recebeu 108 doses, temos inúmeros profissionais que nós estamos quase que fazendo o que chamamos de peneira, nessa primeira fase. Então, nós estamos abertos para discutir, para avaliar e também traçarmos algum plano, tão logo o município possa receber mais doses. Inclusive, isso também vai depender muito do Ministério da Saúde e do próprio governo do Estado, né? Para que forças políticas e os próprios prefeitos, para que se pense em voltar com aula presencial, nesse momento, isso aqui é uma opinião pessoal, mais do que técnica, uma opinião bem particular, seria algo assim muito temeroso. Eu também, como professor, não recomendaria o retorno às aulas presenciais sem você, mesmo com todo o protocolo de segurança, mas sem ter, nesse momento, por exemplo, o processo de imunização para os profissionais e trabalhadores da educação. Porém, vale salientar que existem decisões que são tomadas nos fóruns próprios,
nos ambientes próprios, que é o fórum da própria educação, que é quem tem que demandar isso. Do ponto de vista da saúde, estará sempre aberta para o diálogo e fazer o que pode. Mas dizer que Lagoa Nova e o Rio Grande do Norte, que tem como garantir vacinação para professor e a comunidade escolar, eu estaria mentindo, sendo leviando e alimentando falsas esperanças. Mas torcendo que tão logo o processo do aumento e distribuição de lotes de dose para os grupos prioritários da primeira fase, e se os governantes querem tanto que as aulas voltem presencial, que além dos protocolos de segurança que precisarão ser cumpridos no chão da escola, eles então mudem o público prioritário. Por exemplo, coloque os professores, coloque os alunos, enfim, porque é uma decisão também que está um pouco acima de nós e das nossas capacidades, mesmo torcendo que também fosse, como os profissionais da segurança, por exemplo, que fossem colocados, enfim. Então, obrigado pela pergunta, amigo, e estamos sempre abertos para conversar e discutir. Mas, relembro, são situações que vão demandar um pouco da pressão da comunidade escolar, dos professores, para exigir dos nossos governantes, principalmente governo do Estado e Ministério da Saúde, para fazer uma pressão a nível nacional de que só se volte às aulas, né? Isso é uma opinião pessoal, se lembre, daqui eu não sou secretário de Educação, não sou... Aqui é a opinião pessoal, que de fato a gente possa ter doses para os professores, como pelo menos para ficarmos tranquilos que essa volta às aulas nós não estaremos potencializando o aumento dos casos, mesmo porque nem todas as escolas estão preparadas. Pesquisas dizem que no Rio Grande do Norte precisará do investimento de 12 milhões de reais para deixar as escolas tinindo no ponto, com tudo que ela precisa, de recursos humanos, de equipamentos, de tudo, de insumos, de estrutura, para voltar com a forma mais tranquila, porque nós não podemos ser irresponsáveis, por mais cuidado que a gente tenha, porque o vírus, com essas variantes que ele tem e essas manifestações que ele tem, seria, do meu ponto de vista, muito temeroso, uma irresponsabilidade, colocar essas aulas presenciais. Usar o artifício das aulas online, enquanto dá, até quando for possível, o ensino híbrido de fato, de verdade. Ok, meu amigo? Concordo plenamente com você, Ruxilei, nesse ponto. Para a gente encerrar aqui, ainda falando da parte de transmissibilidade dos casos, enfim. Ruth, é possível fazer uma projeção de diminuição e estabilidade da Covid-19 aqui em Lagoa Nova, por exemplo, já que a gente falou aqui, vocês citaram as festividades de Ano Novo, final de ano e tal, e esse reflexo está acontecendo agora, né, sim, de contaminação, sim, de casos, o aumento, enfim. É possível fazer essa projeção de que no final do mês, por exemplo, ou daqui a algumas semanas, a coisa estará melhor ou menos pior, por exemplo, com mais estabilidade e os casos tendem a diminuir? Respondendo à sua pergunta, Raí, nós tivemos esse afrouxamento, né, de fim de ano para cá e, consequentemente, a esse aumento dos casos. Então, nós estamos no meio de janeiro, né, e nós já tivemos um aumento bem exponencial na quantidade de casos. Janeiro ainda, de fato, não acabou. Enquanto essa redução só vai acontecer se as pessoas tiverem consciência. Então, a consciência de evitar aglomerações, de uso de máscara, certo? Vai estar saindo um decreto, não sei se já saiu, né, Ruxilei? Mas está saindo um novo decreto da Prefeitura, né, que a gente visa realmente evitar essas festas, né? Essas festas que ocorrem, né? Esses eventos festivos que estão ocorrendo no nosso município. Principalmente na zona rural, a gente consegue ver bastante esses eventos, esses aglomerados. Fazendo essas medidas preventivas, isso não vai depender única do serviço de saúde, não vai depender única e exclusivamente do centro Covid, mas da consciência de cada sujeito, né? Porque cada um vai ter que tomar para si, né, essa responsabilidade e de evitar, né, essas medidas, né, essas situações em que você pode se aglomerar, enfim, entre outras coisas. Além de usar as medidas preventivas, o uso da máscara, da lavagem das mãos, o álcool gel, e aí a gente vai ter uma redução.
A saúde vai continuar fazendo a parte dela, né, por meio da fiscalização, desinfecção, orientação. Nós temos parcerias bem bacanas também com a CDL, por exemplo, né, que monitora esses comércios, a fim de que realmente o sujeito que vai entrar no comércio, ele use a máscara, por exemplo, ou que tenha disponível para ele o álcool gel. Então, assim, cabe de cada sujeito fazer com que esses casos, de fato, diminuam. Aí, e só para complementar, lembrar, pessoal, que nós não podemos atuar só. A Secretaria de Saúde já tem seus problemas cotidianos que não são poucos e são sempre gigantescos. Então, todas as secretarias, instituições, fórum das associações, Polícia Militar, CDL, enfim, todos estão envolvidos. A Secretaria da Agricultura vai estar tomando seus posicionamentos. Já está tomando, né? Já está tomando, enfim. Agora, tudo isso será em vão, perca de tempo, se a gente também não fizer a nossa parte como cidadão. E são as coisas básicas. Lagoa Nova, a gente é muito teimoso. Tem gente que ainda não acredita na doença. Tem, bastante. Inclusive alguns donos de comércio, principalmente Isso, também. Meu amigo, qual é o problema? Para não fechar comércio, para não prejudicar um pai de família que precisa botar sua barraquinha na feira, de vender e ter o seu ganha-pão. O prefeito Luciano é totalmente contra radicalizar. Mas o Ministério Público está no gogó dos prefeitos. Prefeito, nós já tivemos que responder a demanda do Ministério Público essa semana. O que é que Lagoa Nova está fazendo? Tivemos que encaminhar nosso plano de trabalho para essa retomada. Então, para não precisar parar a feira como já aconteceu, para não ter esses problemas, minha Nossa Senhora, o que é que custa você, comerciante? Respeite seus clientes, exija. Isso. Sabe o que é que nós, povo, estamos fazendo aí? Tem gente que chega no comércio, o comerciante exige a máscara, ela diz, não vou comprar aqui não, eu vou comprar no outro canto que não precisa dessa besteira de máscara. Pelo amor de Deus, minha gente. Pelo amor de Deus, vamos usar da consciência. O comerciante, ele está cumprindo os protocolos de biossegurança. Então, a gente tem que entrar de máscara, tem que manter o distanciamento na fila do caixa, no pegar das mercadorias, enfim. Sabe por quê? Porque a gente está fazendo de tudo, aí o povo cobra da secretaria. E a secretaria não vai fazer nada, não, a prefeitura. E quem disse que ela parou de fazer? Você imagina que está agendado bolão de vaquejado, você só vê os anúncios, forró. É verdade. Na zona rural, é aniversário, tem casamento marcado, formatura. E o povo ficando chateado. Fica chateado quando você vai falar, como se a gente estivesse fazendo mal. Como se a gente estivesse cuidando da saúde, que é o papel. A Secretaria de Saúde, ela é o protagonista da política pública de saúde. Mas ela não faz tudo só. Nem pode, nem deve. Tem que contar com parceiros, como a rádio. Nós vamos sempre estar aqui contando, como estamos fazendo agora. Isso. E assim por diante. Huxley, o que você falou aí em relação à máscara, acontece o inverso também. Muitas pessoas chegam no comércio com a máscara e quando vão entrar, o dono do comércio está sem a máscara. Aí a conscientização, complicado. né? A educação é sempre pelo exemplo. Sempre pelo exemplo. Exatamente. Eu quero dizer que a gente já disponibilizou o número do Centro Covid aqui também na nossa live. E eu queria falar um pouco sobre o decreto também, mais especificar, né? Só que não saiu ainda. Saiu não. E quando sair, com certeza será disponibilizado no site da Prefeitura e outros portais. E a gente também vai ficar a par para poder divulgar aqui na rádio e levar essa informação também a toda a população. Agora o seguinte, em relação à vacina, mais uma vez, o Rio Grande do Norte recebeu 82 mil doses. Exatamente. Né? E Natal já vacinou quase 4 mil pessoas, pelo menos, eu acho que ontem mesmo já vacinou quase 4 mil. Não tenho os números de outros municípios. Lagoa Nova recebeu 108 doses. E aí, como é que será feita essa distribuição? Quem toma, quem não toma, quem pode, quem não pode? Aí, Ruth vai destrinchar esse negócio, mas o importante é salientar o seguinte, essa divisão, esse rateio de doses, foram usados critérios do próprio Estado, do próprio Ministério, enfim. O que nos leva a pensar que essas 108 doses são 108 possibilidades de esperança. A vacina é a Coronavac, que é aquela que foi produzida em parceria com o Instituto Butantan.
E o que chegou para nós foi isso. Então eu passo para a Rutinha agora a fala, para ela explicar essa dinâmica. Quem primeiro está sendo vacinado, como é que está acontecendo esse desenrolar da vacinação aqui no nosso município. Uma coisa que fique clara para quem está aqui. Longe de nós cometer, e todos nós estaremos nos policiando, longe de nós de burlar as regras, longe de nós de fazer ajeitadinho, longe de nós de cometer qualquer ato que possa manchar essa vacinação. Por isso que ontem a gente deu o pontapé inicial, aí quem foi buscar essas doses fui eu com a equipe, com maior cuidado, né? Na velocidade, na temperatura correta, com todos os cuidados necessários. Então, logo elas chegaram, foram acondicionadas nos equipamentos, na câmara fria, na temperatura indicada. E ontem tivemos, então, o lançamento oficial, que foi um ato simbólico, quando, pela primeira vez, em território serrano, Elisângela Tarcísia, como profissional de mais de 20 anos, já vacinou o que foi de menino nessa serrigente, né? Então significa dizer que ela foi a primeira oficialmente. E depois outros 2 profissionais representando o hospital, que foi a doutora Soraya Viana, médica plantonista, e representando os profissionais do Centro Covid, que foi Viviane Beatriz. E agora eu passo para a Rutinha para ela destrinchar os desdobramentos dessas 108 doses, que já não são mais 108 nesse momento. É verdade. Vale salientar, tá certo, que o secretário de Saúde não vai receber as doses, né? Não. Deixar claro que são várias orientações por meio da nota técnica que foi informada. Quem quiser ter acesso no post da prefeitura, que tem plano de vacinação, logo embaixo do texto, vocês podem copiar o link e abrir essa nota técnica, certo? Para vocês poderem entenderem melhor como foram essas recomendações dadas pelo Ministério da Saúde. Reforçar o que o Ruxilei falou. Essas orientações vêm de um órgão maior, que seria o Ministério da Saúde, certo? E tem também a questão do Estado do Rio Grande do Norte. Na nota técnica, ele é bem claro que prioriza os grupos que seguem trabalhadores de saúde e pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência. Como nós não temos esses asilos, né, essas instituições de longa permanência, que são as ILPs, né, já veio sobre orientação do Estado do Rio Grande do Norte, que essas 108 doses seriam distribuídas entre os profissionais da saúde. Certo? Levando em consideração trabalhadores do hospital de urgência e emergência, trabalhadores do centro de atendimento ao Covid-19 e os trabalhadores de atenção primária à saúde. O município de Lagoa Nova, só contando a pasta, né, de profissionais do hospital, já dá mais de 109 pessoas. Então, se a gente fosse contar, né, só esses profissionais, a nossa própria vacina não daria para vacinar só os funcionários do hospital. Então, assim, nós vamos ter que fazer uma divisão. Aliás, nós já fizemos essa divisão, estamos vacinando técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, primeiramente, porque à medida que eles forem se enquadrando dentro desses grupos, alguns colegas já se vacinaram em outros municípios, por trabalhar em outros municípios. Enfim, existem aquelas pessoas que estão amamentando, ou aquelas pessoas que estão grávidas, que não vão poder se vacinar. A gente vai querer um pouco mais de atenção para essas pessoas. E aquelas pessoas que tiveram Covid recentemente vão ter que esperar em torno de 4 semanas para poder tomar a vacina. Então, essas pessoas vão se excluindo, né, dessa primeira dose vacinal. Então, a gente vai dar, à medida que priorizar os técnicos, o enfermeiro e o médico, vai sobrar essas doses e a gente vai continuar girando, né, essas doses dentro dos demais profissionais da urgência e emergência, centro Covid e atenção primária à saúde. Ok. Os idosos, logicamente, também estão fora, né? As pessoas com comorbidades, nesse primeiro momento, também estão fora. E isso, em todos os municípios do Rio Grande do Norte, é a prioridade agora para os profissionais da saúde. Agora, Raí, licença, só para reforçar, nós não temos instituições de longa permanência. Por exemplo, Currais Novos tem. Então, Currais Novos, o Estado do Rio Grande do Norte já fez essa adaptação. Tantas doses para essa instituição e tantas doses para profissionais da saúde. Então, as cidades que possuem, como Acari, Currais Novos, Natal, que possuem esses asilos, né, que era o que a gente chamava,
eles vão receber realmente essas doses de vacina, tá certo? Lagoa Nova, como não tem, não vai receber. Então, foi a orientação do Estado que todas as doses seriam destinadas para profissionais da saúde. Olha, Raí, o figurino é assim. Se tivesse vindo dose suficiente para a primeira fase, era profissional de saúde, era idosos acima de 75 anos, idosos acima de 60 anos e idosos de instituições de permanência e os remanescentes ribeirinhos, indígenas e comunidade quilombola. Essa era desde o início e é ainda o que está preconizado. Como as doses são poucas, a gente vai para o primeiro grupo da primeira fase e sem completar esse ciclo. Porque você imagina, os profissionais que estão recebendo são aqueles que, além de estarem na ponta do serviço, eles estão cadastrados e atualizados com o seu CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que cada profissional da saúde tem um número nesse negócio que se chama CNES. Então, o profissional de saúde de Lagoa Nova que tiver de licença, ele não vai tomar. Que tiver nesse momento de férias, não vai tomar. Enfim, aqueles que estão na ponta. E nós temos, ainda tem gente fora desse tal desse CNES. Tem muitos profissionais. Então, o que aconteceu? Eu, como secretário, tenho o direito de receber, porque além de ter um CNES atualizado, eu sou parte da saúde. Mas eu estou abrindo mão. Para quê? Para que não deixe faltar para o enfermeiro, para o técnico, para aquele profissional que está na ponta. Rutinha também está abrindo mão. Fabíola, que é a coordenadora, e foi aqui a primeira que aplicou a vacina em terra lagoanovense, foi Fabíola. Ela está abrindo mão. Nós estamos abrindo mão por quê? Porque a gente quer deixar o maior número de doses para os profissionais que estão ali na lida, no dia a dia. Mas nós estamos também vulneráveis. Mas é uma questão de empatia, de consciência. Tem gente, por exemplo, eu tenho câncer, por exemplo. Eu tenho câncer. Não querendo interromper, mas já interrompendo. Uma pergunta de um ouvinte. Rutinha, você vai responder essa. Que ela está fazendo tratamento, né, para a doença, para o câncer. E ela diz que há pedras no rim também e tal. E ela está em dúvida se ela seria, diante de todo esse quadro que acontece, se ela seria prioridade, mesmo dentro das 608 doses. Pronto, só mesmo assim, ela é profissional da saúde? Não. Essa primeira fase é profissional da saúde. Nós não podemos abrir vagas de doses para pessoas que não compõem esse grupo. Não há essa exceção. Não há essa exceção, tá certo? Vale ressaltar também, eu até abri aqui só para informar que a contraindicação que vem no material, né, que a gente está utilizando essa nota técnica, as contraindicações da vacina é hipersensibilidade ao princípio ativo ou qualquer recipiente da vacina. Então, se você já tiver histórico de alguma reação anafilática, né, de alguma reação desse tipo, aí a gente pode ler a bula da vacina, aliás, e para a gente poder vacinar. As outras pessoas, por exemplo, são grupos especiais. Esses grupos especiais são aquelas pessoas que a gente vai requerer uma atenção maior se vai se vacinar ou não futuramente, né? Mas ou então aqueles profissionais que se enquadram nesse sentido. São gestantes, puérperas e lactantes, aquelas pessoas que fazem uso de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes orais de vacinação, pacientes portadores de doenças reumáticas e pacientes oncológicos transplantados e demais pacientes imunossuprimidos. São pessoas da categoria do grupo especial, são aquelas pessoas que vão requerer mais um estudo devido à orientação médica se vai se vacinar ou não, mas nada impede que eles não se vacinem. E significa dizer que essa senhora, que é obrigada pela participação, como ela tem todo esse problema de saúde, até mesmo se tiver essa dose, não é isso? Ela vai poder. Que ter uma orientação mais específica do médico dela. Né? Aí só para você ter uma ideia, é profissional da saúde, está na ponta, mas foi positivado recentemente nesses últimos 30 dias. Ruth, pode tomar vacina? Vai esperar em torno de 4 semanas para poder tomar a vacina. Ruth, a profissional da saúde está grávida. Tem algum problema com esse profissional da saúde que está grávida? Ela vai entrar no grupo especial, né? Então ela vai precisar de orientação médica, enfim, para saber se ela vai poder tomar ou não a vacinação. Profissional da saúde que está amamentando, mesmo estando na ponta do serviço, pode tomar? Da mesma forma, ela entra na parte dos grupos especial, que vai ser avaliado o risco-benefício da vacinação nesse momento. Aí o negócio é tão, assim, aparentemente simples, mas ao mesmo tempo complexo.
Porque mesmo quem está dentro da prioridade ainda tem algumas pequenas restrições como são essas situações. Nós temos a médica que está amamentando. Ela já na condição de médica fica mais fácil, mas se for qualquer outro profissional e tiver alguma outra situação de problema de saúde, mas no geral não tem maiores contraindicações, né? O fato é que por ordem de Luciano aí, nós temos que tão logo vá sendo aplicadas as doses, que seja colocado o nome e o número do CNES desse profissional no portal da transparência, ou pelo menos no site da prefeitura, que é para a gente ficar tranquilo que não está sendo burlado, nem dado nenhum jeitinho para ninguém que não seja profissional da saúde. E que Deus nos livre, que se isso viesse a acontecer, nós tomaríamos as medidas administrativas cabíveis, não para punir, mas para corrigir um erro dessa magnitude que não deveria acontecer, porque a gente tem que dar exemplo. Mas tem uma questão que é para finalizar aqui, Rai, é dizer que o povo fique tranquilo. Nós temos nosso plano municipal de vacinação pronto, inspirados no de Natal, inspirados nas orientações e notas técnicas do Ministério da Saúde e do governo do estado do Rio Grande do Norte, que é o nosso maior parceiro, tá certo? E que tão logo venha chegando lotes e lotes, e a gente torça para isso, para a gente terminar o ciclo dos profissionais da saúde, porque não esqueça que 108, daqui a 3, 4 semanas, tem que vir mais 108. Encerramos esse primeiro momento. Mas encerramos a primeira fase? Não, ela está inconclusa, porque ainda falta mais doses para o restante dos profissionais da saúde e os outros grupos prioritários. Qual é o problema? É que tem no Brasil um problema político gigantesco em curso, problemas de ordem ideológica, faltando matéria-prima para aumentar a produção, problemas diplomáticos que nós temos acompanhado. O grande problema é isso. E ainda tem a ignorância, que é o 8º sacramento que vai salvar todo mundo. Pasmem vocês que mesmo no meio, não deveria nem dizer isso, mas eu sou sempre claro, direto e objetivo, mesmo entre os próprios profissionais da saúde, por suas questões de ideologia política, fica incentivando os próprios profissionais da saúde a ter aquelas anedotas. Se você tomar, vai virar jacaré. Tem até uma senhora da minha cidade que ela acabou, e é porque é o profissional da saúde. Ela acabou de tomar a vacina, ela saiu até no RN, né, no Bom Dia RN. Enfim, ela dizendo, tá vendo, pessoal, é mentira, eu nem virei jacaré. Enfim, entre os próprios profissionais da saúde, às vezes eles estão com medo. É natural esse medo, porque finalmente, mas ficar tranquilo que o profissional da saúde, já que ele é grupo prioritário, aproveite, porque tem muita gente que gostaria de estar na sua condição para ser É um privilégio. imunizado. Então, né? a gente está com a equipe preparada, tá. Mesmo sendo uma vacina normal, né, no seu modo de aplicar, de administrar, mas os nossos profissionais estão tendo formações online, tendo capacitação. Nós estamos com capacidade de armazenamento, nós temos câmera fria, nós temos refrigerador, temos profissional, então significa que no frigir dos ovos falta o quê? Mais dose. Para a gente botar esse negócio para frente, para ver se... Então, ao mesmo tempo, por isso que a gente diz, enquanto não chega para todo mundo, o que é que vamos fazer ainda? Continua com as ações de prevenção, continua com a parte educativa, vai vir um decreto. O decreto, o conteúdo, ele ainda vai ser publicado, mas no geral, Rai, além dos outros, é só mais proibindo eventos aglomerativos. Festas, eventos que juntem gente. Ok. No grosso vai ser isso. Ok, você citando essa parte do medo da vacina, existe também uma incoerência muito grande. Porque muitas dessas pessoas que têm medo da vacina, de tomar a vacina, ou de vacinar alguém de casa, não sei, algum idoso, essas mesmas pessoas são aquelas que saem para festas, sabe, que não formam, respeitam o isolamento. Não respeitam, não tem conscientização, ou seja, ela tem medo da vacina, mas ao mesmo tempo acha normal estar aglomerando, sabendo que corre o risco de pegar também e ser ainda pior. É verdade. Então, assim, uma pergunta até para
para dar uma amenizada também nisso. Ruth, a vacina é segura? É segura, é segura. Porque os cientistas, né, eu acho que Deus dá o conhecimento a todo mundo, inclusive ele deu conhecimento para fazer essa vacina. E ela é de fato segura. Quem tomou ontem, né, acabou tomando ontem, né, os 3 vacinados, relataram só, uns não relataram nada e outros só o incômodo realmente da picada, aqueles que já têm medo de agulha, né? Mas ela corresponde, essa vacina é dada no braço, certo? É 0,5 dose e ela é dada em 2 momentos, né? Ela é dada no dia, que é o D0, que a gente chama, e com 28 dias, que é a segunda dose da vacina para você se considerar imunizado. Então, a gente aguarda ansiosamente, né, as próximas doses para vacinar a população, né, e os demais grupos prioritários. Vale ressaltar também que todo cidadão tem que se cadastrar. Aqui no Rio Grande do Norte, em parceria com a UFRN e o LAIS, o Estado do Rio Grande do Norte criou um sistema de cadastro para facilitar no dia da vacinação, né, que é o chamado RN mais vacina, que depois a gente, posteriormente, pode divulgar o link para você postar aí no chat. Mas é o RN mais vacina, onde ele vai perguntar dados básicos. É só colocar no pai dos burros hoje, né, o Google, é só colocar RN mais vacina, e vai abrir um link lá, o cidadão ele vai se cadastrar, colocar todos os seus dados. Isso é para quê? É para que no dia que chegar mais doses e que você for vacinar, que esteja dentro do grupo prioritário, para na hora não demorar ainda, o técnico ainda ter que digitar todos os seus dados, não aglomerar, para facilitar. Isso. Então você pode ir se cadastrando. E deixar guardadinho para no dia da vacinação. Um dia chegar. E lembrar de novo, Raí, que quem determina a segurança são os nossos órgãos de controle e fiscalização, que no caso é a nossa Anvisa. Então, se a Anvisa bater o martelo, é um colegiado das melhores cabeças e cientistas, pesquisadores respeitados no mundo inteiro. Então, na verdade, nos parece que, não vou entrar aqui nessa questão pelo adiantado da hora, são meramente questões de ignorância, questões ideológicas e políticas que eu acho que não é bem-vinda nesse momento. Se quer usar política, use para injetar dinheiro para produzir mais vacina, investe em educação e pesquisa, ciência e tecnologia. Nós somos um polo, poderíamos ser uma potência fármaca. O Brasil não precisaria estar dependendo de insumos de outros países para produzir uma vacina dessa natureza, porque nós temos grandes cientistas pesquisadores. E daí, se quer usar política, use para isso, para promover educação, ciência e tecnologia. E pronto, e deixar de besteira e de mimimi e de moído. Verdade. Então, se você está com medo de tomar vacina, não tenha medo. Não tenha medo, pode tomar. É verdade. Você deve ter medo de tomar cloroquina. Isso sim, porque não serve para nada, no caso da Covid. Ok? Então a gente se aproxima ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo, mas eu ainda quero tocar num ponto, por exemplo, quando vierem outras doses da vacina, provavelmente será para a segunda dose dessas pessoas que já estão sendo vacinadas agora, não é isso? E pessoas de segunda fase ou terceira fase, talvez só tomem em 2022 mesmo. Vamos ser positivos, né? Vamos ter um pensamento positivo. Nós vamos aguardar a segunda dose e esperar também o posicionamento, né, do Ministério da Saúde, que é quem vai liberar essas doses, do RN, para que ele venha para os demais grupos prioritários. Até então, não foi informado nada ainda de datas das possíveis doses, né, para esses outros grupos. Mas a gente fica em stand-by, né, aguardando que ela chegue e que a gente consiga vacinar os lagoanovenses. Hoje as redes sociais, aí, para finalizar, você pode ter notícias que já está pipocando. Fulano de tal, num lugar tal, tomou a vacina e aconteceu N eventualidade. Até mesmo de ter morrido. Mas não há nenhuma comprovação de que esse fato esteja atrelado à aplicação da vacina. Então, por quê? Porque passou por todas as fases de testes previamente antes de ser autorizado. Então a gente tem que ficar tranquilo, dar credibilidade à ciência e acreditar. Aí isso é tão sério, esse negócio do negacionismo das coisas hoje em dia, que até o ciclo vacinal, doenças voltando no Brasil, doenças que estavam eliminadas, e essas coisas porque simplesmente a atualização do cartão vacinal de crianças e nós adultos, nós estamos negando. Enfim, isso é uma questão que acaba provocando outros problemas, além do que a saúde já tem,
Porque as pessoas não pararam de morrer de outras doenças. Apesar da gente estar só focado no Covid por causa da evidência e da violência do vírus. E que tem pesquisas dizendo que tem 800 variantes no mundo inteiro. Enfim, isso seria um outro momento, mas dizer que o poder público ele tem que fazer o quê? Chegar às doses e fazer chegar quem é de direito. Ponto. E prestar contas disso, porque eu assinei o lote de 108 doses, então está nos meus pinhaços. Está na minha responsabilidade dar conta e prestar conta. Nós vamos precisar prestar conta ao Ministério da Saúde, ao Governo do Estado e às outras autoridades que foram destinadas aos pacientes. Pode acontecer algumas intercorrências que são previstos, algum acidente, mas que tudo isso os nossos técnicos têm o maior cuidado na condução e no manuseio da vacina, como já faz com outras vacinas, né? Inclusive, Ruxilei, só para reforçar que nós vamos continuar, a vacina da Covid está sendo administrada no Centro Abelardo Macedo, mas as outras vacinas continuam disponíveis, certo? Então, as crianças que estão com o calendário desatualizado, por favor, procurem atualizar, que é de extrema importância a vacinação, certo? Estará vacinando também os outros grupos. E lembrar que é condicionalidade do Bolsa Família, inclusive, né? Isso. Muito bem, estamos aqui um pouco do nosso tempo, mas o assunto é muito importante. E eu tenho aqui algumas perguntas, um jogo rápido mesmo, porque a mulher está perguntando aqui o seguinte, a nossa ouvinte, ela tem lúpus, então quando vier outras doses de vacina, se ela vai poder tomar ou não, se ela vai estar dentro dessas comorbidades que tem direito à vacina. Conforme a orientação do Ministério da Saúde e o Governo do Estado, vai vir as próximas doses, né, com já a orientação para as pessoas que vão ser vacinadas, né, conforme foi instituído por eles. Todas essas dúvidas relacionadas às próximas doses, a gente vai depender de informe técnico, de portaria e de outras informações que vão nos basear para dar informação para a população. Hoje, a informação que nós temos é que vamos vacinar apenas, única e exclusivamente, profissionais da saúde que se enquadram naquelas situações que eu falei anteriormente. Muito bem, Ruth, eu quero agradecer muito a sua vinda aqui para conversar com a gente. Parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Pela sua competência. E agora, as suas considerações finais. Mais alguma coisa a declarar? Fica à vontade. Tá bom. Agradecer, né, a todos os ouvintes, inclusive ao meu amigo Raí, que está ouvindo, que ele está pedindo esse abraço. Mas, assim, agradecer a todos. É um assunto de extrema relevância, né? Nós tratamos, né, de dois assuntos, que é o Centro Covid, que está disponível para a população de Lagoa Nova, né, para dar esse atendimento primordial, esse atendimento humanizado, visando justamente as questões do SUS, né, o que é que o SUS preconiza. Então, a questão de acessibilidade, integralidade, promoção da saúde, que a Atenção Básica também vai fazer, já que falo dessa pasta, além do Centro Covid estar recebendo esses primeiros casos, né, pessoas com esses sintomas. E a outra é a questão da vacinação, que a gente trabalhou um pouquinho. Peço a conscientização de todos. Nós não vamos vacinar nesse primeiro momento quem não for trabalhador da saúde e se encaixe nos serviços, né, nas situações em que colocamos anteriormente. Então, não adianta chegar no centro de saúde e pedir, porque, infelizmente, é ordens maiores e nós não podemos descumprir essas ordens. Certo? Então, agradeço, peço a compreensão da população e em breve traremos novas informações assim que forem nos repassadas. Muito bem. Ruxilei, agradeço a você também pela sua participação aqui na nossa rádio. Hoje, como secretário de saúde, já entrevistei várias vezes em outros casos também, mas hoje como secretário à frente da saúde, sei que a saúde estará muito bem representada com você pela sua competência. Tudo que você faz, você realmente faz por merecer e ter destaque pelo empenho e dedicação. Então, mais uma vez, muito obrigado. Suas considerações finais. Meu amigo Raia, muito obrigado a toda a direção da Rádio Serrana, o conjunto de locutores e profissionais da comunicação dessa instituição. Dizer que estamos sempre abertos, quando convidado. Enfim, dizer sempre, Raí, que por trás de qualquer secretário existe um negócio chamado equipe. Secretário de Saúde não pode ter arrogância, prepotência, achar que ele faz ou desfaz. Secretário de Saúde é um instrumento para servir o povo e não servir a si mesmo. Não para se autopromover politicamente ou pessoalmente. Minha intenção é emprestar
minhas energias, minhas capacidades, meus talentos para trabalhar pelo povo de Lagoa Nova, que é uma cidade que eu moro há 17 anos e que amo e aprendi a amar com força, com o apoio da gestão, contando com a minha equipe, minha não, nossa equipe, que atua, o corpo técnico da secretaria, os profissionais de saúde, sejam eles seletistas, concursados ou terceirizados, atuando na atenção básica, na vigilância em saúde ou na saúde curativa, urgência e emergência, que é o hospital. Secretário de saúde é para atender bem o povo, acolher. Sei e tenho consciência dos meus limites orçamentários. Sei que chega muito problema grave e nem sempre o secretário tem a resposta a tempo e hora, porque não é o secretário, eu dependo dos outros atores da rede, do SUS como um todo, que é o maior plano de saúde. São 180 milhões de brasileiros que dependem única e exclusivamente do SUS e outros tantos da saúde suplementar. Então os desafios são enormes e sempre que eu errar, eu procurarei corrigir meus erros, melhorar, atender o povo bem. Estou ali, tem dia que nós estamos trabalhando 12, 13, 14 horas, essa aqui é testemunha. A gente tem trabalhado diuturnamente para que nessa fase inicial a gente organize as equipes, veja a questão de profissional, alguns problemas ainda técnicos e administrativos que nós estamos precisando resolver, mas tudo isso é para o bem de Lagoa Nova, assumindo uma responsabilidade e um compromisso com a gestão Luciano e Iranildo. Eu digo a você com maior tranquilidade, estarei lá para atender e fazer o melhor por todos, dentro das possibilidades humanas que eu tenha. Mas eu nunca estou só. Eu não sou ninguém, não sou nada. Eu sou parte de um todo. E nesse caso, na saúde, as partes nunca serão mais importantes do que o todo. Quem está por mim na retaguarda, me dando apoio técnico, orientação, porque eu venho de um mundo novo, apesar de conhecer algumas coisas, mas não sei tudo, então estou em constante aprendizado e contando sempre com os profissionais e que são os braços, as pernas, o coração, né? E eu digo muito para finalizar, a Secretaria de Saúde está sempre aberta para receber a todos. Temos inúmeros problemas todo santo dia que bate a nossa porta, mas nunca serei nem covarde, nem mentirei nunca por povo, dizendo sempre a verdade. No momento não posso solucionar, mas vou tentar me virar para buscar o quanto antes a resposta para o seu problema. Não podemos mentir para o povo. Sendo verdadeiros e honestos, o povo também vai entender que nem sempre, apesar de compreender a dor, o sofrimento, porque nós todos que precisamos do SUS, nós sabemos o quanto é difícil esperar um exame que faz 6 meses, 1 ano. Eu tenho tudo isso, Raí. Tudo isso. Gente que espera uma cirurgia eletiva, né, que não depende do município, depende do estado. Enfim, são N situações de todo tipo, mas dizendo aqui que com a graça de Deus, com a proteção de São Francisco e o apoio das instituições e do povo, nós haveremos de fazer o melhor trabalho possível, não para promover qualquer quem que seja, mas para promover, acima de tudo, a qualidade de vida e a saúde do povo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Ok, então mais uma vez falo da sua competência, né? Parabéns. A Ruth, parabéns também pelo seu trabalho, pela sua competência. É isso, meus amigos, você que nos acompanha de casa, muito obrigado, tá bom, pela sua sintonia, você que nos acompanhou na live. É claro que em outras oportunidades, caso seja necessário, e provavelmente será, eles estarão aqui de volta para a gente conversar e trazer mais esclarecimentos a toda a população de Lagoa Nova. 12h, 26 minutos.